É terrível o que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. Eu adoro isso, gente. Não fazemos falta na biodiversidade, porque nós somos piores que os vírus. Pelo contrário, desde pequenos aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Então, precisamos nos despreender desse antropocentrismo, desse vício não só no capitalismo, mas nessa coisa chamada humanidade. Estou certo eu que quero nascer onça e cachorro? Quem falou que a coisa mais importante... Em que planeta que a coisa mais importante é aquela que destrói o planeta? Será que é tão legal ter a racionalidade assim? Nenhum tigre que criou a bomba atômica. Só nós, os idiotas humanos. E nesse sentido, os índios, os povos originários, quando eu falo assim com raiva, a gente é raiva da gente. A gente branca, sabe? A gente branca, a gente não originária, digamos assim. Porque a gente faz muita merda, muita merda. Então, eu me identifico muito com o Krenak, porque eu sempre tive um senso crítico daquilo que é ser gente. Então, eu entendo muito ele. E eu entendo até no mundo dos sonhos. Então, é humanidade versus terra. De que lado você está nessa guerra? Embora eu seja humano, eu estou do lado da terra. Se a gente não tomar vergonha na cara, eu quero que a gente perca essa guerra. Vou perder junto, não tem problema. Mas, se for para perder essa guerra, que seja a gente e não a terra. Então, e para ele, isso é uma coisa muito legal dele. Ele fala que tudo é natureza, que ele não percebe, né, algo que não seja natureza. O cosmos é natureza. E um dia, a mãe Gaia me disse a mim, Daniel, que até os prédios de concreto e os carros e o petróleo são natureza. O problema é que a gente não sabe combinar isso muito bem. O problema não está no petróleo nem no cimento, está no nosso cérebro, no nosso tipo de pensamento, que não sabe lidar com isso direito. Eu acho que tudo é natureza. A minha cachorrinha, a Arya Stark Magalhães Garcia Rodrigues, ela foi minha melhor professora de natureza. Ela me ensinou a olhar cada matinho que tem no meio dos prédios da Zona Sul de Rio Preto, que eu moro no meio de um monte de prédio. O meu é o mais pequenininho, que nem a casinha do Up, sabe aquela animação Up, que tem a casa dos velhinhos? Só que o meu é um predinho de 3 andares no meio de um monte de 16, de 15. E a minha cachorrinha cheira tudo quanto é mato, até Joabravo, que espeta a choquinha dela, a prechequinha dela, eu falo, sai daí que vai te espetar. E ela vai no Joabravo. Ela me fez ver cada buquê de plantinhas que a mãe Gaia prolifera no meio da cidade. São buquês, gente, que se eu tivesse uma irmã noiva, uma filha noiva, eu ia falar, pega aquilo lá. 3, 4 ervinhas que a mãe Gaia combinou e que a Área me mostra. Eu falo, caramba, a gente acha que na cidade só tem prédio, poluição. Olha a cachorrinha me mostrando o espírito da terra aqui, no asfalto. Então, tudo é natureza mesmo, até a zona urbana de prédios de São José do Rio Preto. E eu fico absolutamente encantado, por isso que eu abraço árvores. E o legal é que o Krenak, ainda no Amanhã Não Está à Venda, ele fala assim, que a terra está mandando a gente calar a boca. Calar a boca, filho, silêncio. E ele vai falar
Em outro lugar, é aqui mesmo, que ela manda calar a boca, mas em outro lugar ele fala assim, que a mãe dá um peteleco no filho, dá um pé do ouvido no filho, e que hoje não pode, porque o juizado de menores... Eu achei muito legal ele fazer essa crítica ao conselho tutelar, ele faz isso, gente, ele é maravilhoso. Ele fala que hoje você não pode dar um pé do ouvido no filho, mas a mãe terra pode, ela dá. E que ela está pedindo silêncio agora, é só isso. Filho, cala a boca, silêncio. E eu acho isso maravilhoso. E que a pandemia foi isso, a mãe terra falando, vai ficar trancado no quarto, filho, você está de castigo. É o recolhimento que a pandemia exigiu, pelo menos por alguns meses, né? Ai, meu Deus, que eu aumentei o negócio aqui. Ai, acho que eu vou ter que chamar o Júnior. Eu mexi num negócio que não podia. Fernando, será que você sabe me ajudar? Eu mexi sem querer. Mas não tem importância, viu, gente? Porque eu não perco o fio. Gato, eu bati o dedo sem querer. Ah, você achou. Obrigada. Então vamos lá, né? Peraí, deixa eu ver onde é que eu tô. Agora mudou, agora é de cima para baixo, não tem importância. Quero ver como que a moça de Libras está traduzindo isso, né? Não tem problema, né? Tá aparecendo normal para vocês, né? Ah, chegamos. Então, como ele estava falando da pandemia, que a mãe natureza deu um cala-boca na gente e vai para o quarto, ele vai dizer, por causa da pandemia, que não tem isso a gente não pode vender o futuro. Aquilo, a economia não pode parar, como é que vai ser e tal. Diz, não, para de vender o amanhã, porque o amanhã ainda não existe. Então, olha, em 12 páginas ele fala um monte de coisas pra gente. E aí a gente chega, então, na vida não é útil. E o que eu mais gosto, gente, o fim dos governos. É a melhor parte da vida não é útil. O Krenak vai dizer para a gente, nesses próximos slides, os slides, gente, estão com texto bem grandão, mas não dá nem 2 páginas do livro, tá? É que eu pus bem grandão. Que agora não dá mais tempo para existir governos e revoluções. São palavras do Krenak. Que o México e a América Latina foram um berçário de governos e revoluções. Mas que essa cultura hoje em dia não funciona mais, não tem mais sentido. E ele vai explicar por quê. Ele vai mostrar para a gente que os governos deixaram de existir. Gente, e esse livro é de 2020, não é o mais novo dele. Os governos deixaram de existir porque nós somos governados pelas grandes corporações. E é um poder abstrato, feito de marcas, regidas por humanoides, ele fala humanoides, ele não fala executivos. Humanoides que, se o planeta for destruído, vão se esconder em bunkers. Estou citando o Krenak, gente. E o Krenak diz, mas eles são tolos, eles podem ter 300 trilhões de dólares ou de euros. Se o planeta se ferrar, não adianta eles se guardarem com respiradouros no bunker deles. E o Krenak ainda é irônico, fala, a energia que sustenta o bunker deles pode ser desligada também. Aí eles vão se ver como o astronauta de 2001, a Odisseia no espaço, soltos no espaço. Eu falei, Krenak, maravilhoso, vou namorar com você pro resto da vida. Porque um indígena que bota esquerda, direita, centro no seu devido lugar, afirmando com todas as letras, ele não está sozinho, que governos são algo que não existem mais, porque nós somos governados pelas corporações. Então, isso está na vida, não é útil. O fim dos governos. Ô, Johnny, a hora que acabar meu tempo, você me fala, tá? Porque eu entro na máquina do não tempo. Eu vou para um universo não linear. E a outra coisa mais linda, que eu só escolhi 2 ideias da vida não é útil. O fim dos governos e o paraquedas coloridos do Carlos Drummond de Andrade.
Ele propõe na Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas aqui é que ele explica melhor. E é uma proposta que ele faz para a gente. Quando tudo ficar ruim, pior do que está, gente, o Krenak pede para mim e para vocês que vocês busquem seus paraquedas coloridos, que podem ser um artista, um amigo, a sua criança, né? Nem eu imagino que o paraquedas coloridos da Carol e do Juni seja a Cora, que ela até é Cora, né? Colorida, dá para brincar, Cora, cor, coração. Mas podem ser os artistas também. Para o Krenak, um dos paraquedas coloridos dele é o Carlos Drummond de Andrade, num poema que se chama O Homem, as Viagens. O Homem, ponto e vírgula, as Viagens. Poderia ser o homem e as suas viagens, mas o Drummond, o pessoal das letras vai entender isso, ou vou ajudá-los a entender. O ponto e vírgula separa ideias parecidas, mas não idênticas, que num pensamento maior precisam ser separados, porque já tem muita coisa embolada do lado A e do lado B. O correto dessa frase, do nome do poema, gramaticalmente falando, seria o homem em suas viagens. Mas por que o Drummond separou assim? Porque o ser humano é tão burro que ele não consegue estar conectado nem às próprias viagens. Ele não consegue viajar direito. Então ele é separado até daquilo que ele deseja, porque ele não sabe se conectar. E o Drummond, o Krenak transcreveu o poema, e eu vou ler para vocês. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem, estará equipado, a dificílima, dangerosíssima viagem, de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Ou seja, as nossas viagens não têm que ser para Saturno, nem para outra galáxia, enquanto a gente não viajar para dentro das nossas próprias entranhas. Nisso que ele chamou de dificílima, dangerosíssima, brincou com o inglês, né? Viagem. É tão perigosa que é perigosa em outro idioma, em inglês. Então, vejam bem, o homem está separado das suas viagens porque ele não sabe fazer a viagem que importa, que é para dentro dele. Não adianta eu ir para Tailândia, para Finlândia, para, sei lá, para as Ilhas Bali, se eu não viajar para dentro de mim. É isso que o Drummond está dizendo, que o Krenak aproveitou. E aí ele termina, Drummond é meu escudo, é o meu paraquedas coloridos. E eu ganhei um paraquedas colorido aqui da Yara, né? Yara, mãe d'água, gente, vocês estão pensando o quê? Né? Eu sou filho de Oxum, Yara, mãe d'água, trouxe aqui para mim um paraquedas colorido em forma de pulseirinha. Então agora o Krenak e a Yara, mãe d'água, e a Yara Amaral são meus paraquedas coloridos. Vocês achem os seus. Eu tenho centenas de paraquedas coloridos. Não é nenhum filhote de Mussolini, de Hitler, que vai roubar meus paraquedas coloridos. Não tem jeito, vai ter que matar o meu espírito. E meu espírito, como dizia o Renato Russo, ninguém vai conseguir dobrar nem matar. Meu corpo é outra história, né? Então o Krenak, gente, ele vai ensinando a gente. E no meio da Vida Não É Útil, eu trouxe outro trecho do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é onde ele explica o que é o tal do fim. O tal do fim, gente, é a interrupção, uma breve interrupção de um estado de prazer que a gente quer manter.
e que os nossos ancestrais nos ensinaram isso. Mas o homem branco transferiu esse prazer para o consumo, para a febre capitalista. Esse é o nosso erro. Em vez da gente ficar com o que os nossos ancestrais brancos também nos ensinaram, que essa coisa da casa, do amigo, do quintal, da viagem, do pão feito no forno, da canja da avó da gente, do cachorro sarnento que vem brincar com uma bolinha de papel. A gente ficou viciado em tecnologia, todo mundo querendo ter o último iPhone e morrendo se não tiver um celular. Nós estamos profundamente doentes de capitalismo. O Krenak vai dizer isso. Então eu trouxe esse trechinho porque ele mostra que o fim de que ele está falando não é nenhum fim bíblico apocalíptico, é esse fim de um estado de prazer do qual nós estamos esquecendo. O ser humano está se esquecendo desse estado de prazer e desse estado de alegria. E o ser humano branco, capitalista, explorador, está destruindo o prazer dos outros. Quando a Vale do Rio Doce destrói populações em Brumadinho e destrói o Rio Doce, ela está destruindo o prazer dos outros. Porque vida não é só vida de sobreviver, vida é alegria. E quando você mata um rio, você mata o prazer de todo mundo. Então, o fim é esse fim de instantes de prazer. E eu adoro os índios por causa disso, porque eles são mais sabidos nisso. Lá no começo da minha palestra, eu esqueci de uma coisa importante, de explicar o título da minha palestra, que é Ailton Krenak e a literatura do isso. Isso ou id, do Freud, do Lacan, que é aquela coisa pulsional dentro da gente, que quer comer, dormir, trepar, não quer pagar conta, não quer boleto, e que é controlado pelo ego, pelo superego. Só que eu percebi que é mais, porque a proposta dos povos originários não é que a gente seja só a pulsão, só o id. Então eu troquei o nome para a literatura da consciência harmônica, a literatura da criança sagrada, a literatura do homem que brinca. Então o Krenak, a literatura dele é tudo isso, da consciência harmônica. Qual consciência harmônica? Em termos freudianos e lacanianos, aquilo que poria fim à necessidade de psicanálise e de terapia. Conseguir fazer com que id, ego e superego dancem felizes dentro do nosso espírito, sem foder com a nossa vida, com a vida do outro e com a vida do planeta. Então, por isso que o prazer e a vida são uma e a mesma coisa. Então, ideias para adiar o fim do mundo são ideias para que a gente tenha um pouco mais de prazer e não atormente a vida dos outros. Pessoas que têm prazer de verdade não precisam devorar o planeta. Elas aprendem, né, a brincar com pouca coisa, inclusive com o próprio corpo. Então, o fim é isso. É a interrupção de um estado de prazer. O necrocapitalismo é especialista nisso, que é interromper o prazer de todo mundo e colocar todo o dinheiro, mas não todo o prazer, na mão de uma elite idiota que explora o planeta todo e que aposto que não sabe nem trepar direito. Aposto. Aposto e não perco essa aposta, né? Então, gente, é isso que o Krenak ensina pra gente. Depois, na sequência, que vocês vão receber no PDF, tem uma música maravilhosa, que é uma homenagem a Pachamama, que é do Alê de Maria, que é o Rezo do Fogo. Conhece, Edna? E é um agradecimento para Pachamama, dizendo, né, quando estamos diante do fogo, agradecemos, né, que Deus convoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer por nossas vidas, nossa terra, mãe querida, num momento de oração. E aí ele vai chamando ela de Pachamama. Eu acho tão lindo
Mãe Terra, Gaia, Pachamama. Então, o rezo do fogo, do Alê de Maria, é uma reza de índio transformado em reza de branco. E é maravilhosa para a gente se sentir em volta do fogo com a Mãe Gaia. Então, a gente chega no futuro ancestral, que é a obra-prima. Mesmo que não dê tempo de nada, eu vou contar só a abertura, que se chama Saudações aos Rios. E é só isso. Esse trechinho inteiro é a introdução. Nesta invocação do tempo ancestral, deixa eu ler o título, é Os Meninos na Canoa e Seus Ancestrais. Nesta invocação do tempo ancestral, vejo um grupo de 7 ou 8 meninos remando numa canoa. Os meninos remavam de maneira compassada. Todos tocavam o remo na superfície da água com muita calma e harmonia. Estavam exercitando a infância deles, no sentido de que seu povo, os Yudjá, chamam de se aproximar da antiguidade. Um deles, mais velho, que estava verbalizando a experiência, ou seja, narrando, contando a história que acontecia, enquanto acontecia para os colegas meninos indígenas como ele, falou: nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era antigamente. Eu achei tão bonito, diz o Krenak, que aqueles meninos ansiassem por alguma coisa que os seus antepassados haviam ensinado, e tão belo quanto que a valorizassem no instante presente. Esses meninos que vejo em minha memória não estão correndo atrás de uma perspectiva do tempo, nem de algo que está em algum outro canto, mas do que vai acontecer exatamente aqui, neste lugar ancestral, que é seu território, dentro dos rios. Olha, gente, a ancestralidade, los abuelos, né, como diz o Alê de Maria, os abuelos nos ensinaram tudo, nos falaram sobre os povos das estrelas que um dia voltarão. É uma crença de quase todos os povos indígenas, mas principalmente da etnia Hopi dos Estados Unidos, que os povos das estrelas, a mulher das estrelas principalmente, voltará. E o Krenak conta isso na abertura de Futuro Ancestral, que é o livro em que ele tem uma proposta para a gente, baseada no futuro que está lá atrás, no que os nossos abuelos nos deixaram. E então ele conta desses meninos que viajavam no rio para encontrar a ancestralidade. E nós aqui, né, eu que no corpo desta mulher estou chegando nos 60, estou tendo que aprender muito com isso. E aprendendo, eu quero ser para os meus sobrinhos netos um abuelo que seja como os abuelos dos meninos indígenas, um cara legalzão, porque ensina as artes, ensina as medicinas, como o Krenak diz, ensina a arte do bem viver. Os abuelos é que sabem viver. Então eu quero ser isso. Mas o capitalismo ensinou pra gente que se a gente está de cabelo branco, engordou porque ficou velho, o metabolismo não funciona mais, você é invisível, né? Você é invisível, você tem que ter tristeza de ficar velho, velha. Velha então piorou, porque para a mulher é pior. Não, vamos ter orgulho até das nossas gordurinhas, das nossas preguiças, se a gente não dá conta de ser fitness, se a gente dá parabéns, sabe? Porque um abuelo indígena, ele vai ensinar independentemente dele estar magro, gordo, doente, saudável. Então, como é que eu vou ensinar para minha criança? É não fazendo de conta que eu sou o que eu não sou. Então, essas crianças tinham orgulho desses avós que sabiam do rio. E claro, né, gente, os rios, o próximo capítulo se chama Saudações aos Rios, porque é nos rios que está o futuro ancestral. Os rios são
o espírito ancestral. O Rio Doce se chama Vatu, que significa avô. O rio se chama avô. O rio do povo Krenak, desse Krenak, se chama avô. E o Krenak conta lindamente que de noite o Rio Doce, né, que a gente chama de doce, canta. E quando ele canta, a gente consegue sair do corpo e ser água, ser rio, ser montanha. Gente, para quem é místico, o Krenak fala que... Estou traduzindo, tá, gente? O que Krenak fala? Que o rio ensina a gente a fazer projeção astral. A voz do rio sussurrando de noite ensina a gente. A voz do mar também, né? Eu gosto de ficar hospedado em hotel que dá para escutar o barulhinho do mar de noite, porque eu durmo com aquilo. É uma cantiga de ninar. E o Krenak, nessa saudação aos rios, ele vai falando isso. E, gente, ele dá uma surra na cidade. Ele mostra como as cidades que escondem o rio... Eu lembro dos problemas da Andaló aqui em Preto, que a gente teve que sufocar o rio que passa debaixo da Andaló. É isso que as cidades fazem. E o Krenak diz que a gente aprende na escola que as grandes civilizações nasceram por causa de um rio. A civilização egípcia por causa do rio Nilo. Então a gente nasce como cidade por causa dos rios e a gente vai lá e mata os rios. E as cidades ficam profundamente doentes e a gente não finge que não sabe por que elas ficaram doentes. É disso que ele vai falando. E esse slide é o slide em que ele fala que o Rio Doce é nosso rio avô. E que essas águas que cantam, né? Ali, esse é o trecho que ele fala. À noite, suas águas correm velozes e rumorosas. O sussurro delas desce pelas pedras e forma corredeiras que fazem música. E nessa hora, a pedra e a água nos implicam de maneira tão maravilhosa que nos permitem conjugar o nós. Olha o que ele vai fazer, pessoal das letras. Pronome não se conjuga. Nós é o pronome pessoal, plural, de primeira pessoa. A gente conjuga verbo. Mas para o Krenak, a gente conjuga pronomes com substantivos. O nós, rio, nós, montanhas, nós, terra. Nos sentimos tão profundamente imersos nesses seres que nos permitimos sair de nossos corpos, dessa mesmice da antropomorfia e experimentar outras formas de existir. Por exemplo, ser água e viver essa incrível potência que ela tem de tomar diferentes caminhos. Impossível não lembrar do filme A Forma da Água, né? Quando a gente pensa nessa coisa de ser água. Então, e aí vem uma pedrada dele que eu adoro. Num capítulo chamado Cartografias para Depois do Fim, ele explica de que mundo ele está falando. E eu vou ler porque é uma delícia. Que este mundo em colapso desapareça hoje à meia-noite e surja uma confluência de mundos. Quando eu falo em adiar o fim do mundo, não é a este mundo em colapso que estou me referindo. Este, tá, gente, do necrocapitalismo com cidades imensas e doentes. Este tem um esquema tão violento que eu queria mais é que ele desaparecesse à meia-noite de hoje e que amanhã a gente acordasse em um novo. E que amanhã a gente acordasse em um novo mundo, não se esqueçam. No entanto, efetivamente, estamos atuando no sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o nego bispo, que é um antropólogo, um estudioso quilombola, maravilhoso, amigo do Krenak, chama de confluências, e não essa exorbitante euforia da monocultura, que reúne os birutas, adoro o que ele chama, birutas que celebram a necropolítica sobre a vida plural dos povos deste planeta. Ao contrário do que estão fazendo, confluências evocam um contexto de mundos diversos que podem se afetar. É um termo talhado de maneira artesanal e local por um homem quilombola, um brilhante pensador marginal
neste universo colonial, um crítico sempre tranquilo e bem-humorado das tendências políticas. Então, como disse o Krenak, eu faço minhas essas palavras dele, eu quero que este mundo louco, mais do que necrocapitalista, necrototal, que ele termine no dia 4 de maio de 1964, porque foi o dia que eu nasci, porque eu já queria ter nascido num mundo de confluências. Eu falando dessa palestra com meu terapeuta, eu falei assim para ele, eu falei um monte de coisa, ele me falou assim, Dani, acontece que você tinha que ter nascido em 2060 e você nasceu perto de 1960. Paciência, então. Eu falei, tem razão. Mas aí os meus sonhos me contam. Então, o Krenak, ele propõe que a gente refloreste as cidades. E ele propõe, gente, eu adoro isso, que cidadania é uma palavra. E ele propõe florestania. Ele conta, gente, como ele desistiu da turma do Chico Mendes, de todas as entidades indigenistas que ele entrou. Ele desistiu porque o conceito de democracia está fudido e os conceitos de cidadania também. E ele propõe florestania no lugar de cidadania. E ele fala que cidadania é uma palavra. E florestania é um enunciado. Para quem é da linguística, da análise do discurso, vai entender a diferença. Enunciado, no sentido mais profundo, é quando você tem a intenção. Cidadania a gente fala sem pensar. Principalmente políticos, né, usam esse termo mais do que água. Mas florestania, quando eu fui escrever o artigo, eu falei, cidadania, cidadão. Como que é a pessoa que vive na floresta e que tem direitos e deveres para com a floresta e o coletivo do futuro? Eu falei, deve ser florestano, porque não pode ser florestão, que é feio, né? Cidade, cidadão, floresta, florestano. Eu falei, que lindo. Porque, gente, antes de tudo aqui terminar, que eu sei que o tempo está acabando, há uns 2 anos, mais ou menos, eu tive um dos sonhos mais lindos da minha vida. E eu nem conheci o Krenak ainda. Sabe aquele sonho que você sente no corpo, você não quer nunca mais sair daquele sonho? Juro por todos os deuses, mas eu vou jurar por Mamãe Oxum na cachoeira. E pela Yara, mãe d'água. Eu sonhei que eu era um rapazinho, que é o rapazinho que eu sou, de 15 anos. E eu literalmente era de um povo das florestas. Mas era em outro planeta, não era aqui. Nós éramos um povo todo de cabelo amarelo, não é de cabelo louro, de cabelo amarelo, é diferente. E nós morávamos nas árvores, mas nós éramos super evoluídos. As árvores eram uma tecnologia biológica. E nós voávamos, as árvores tinham 100, 200, 300 metros de altura. E nós voávamos. Estava eu voando com centenas de outros meninos e adultos árvores. Nós éramos adultos árvores e meninos árvores, morando nas árvores. E isso tudo era muito lindo e muito encantador. A sensação, juro que eu tive esse sonho 2 vezes e depois eu conto a segunda. Mas a sensação que eu mais gostei do sonho, ela é uma sensação terrivelmente inexplicável, que eu só tive naquele sonho e não sei traduzir na nossa língua, nem em inglês, nem em francês, nem em italiano, nem em português, nem em sânscrito. Eu vou tentar e quero ver o povo do Libras traduzir algo que eu não sei traduzir. Vou tentar, tem que ser poético, viu, Libras? O que eu senti de mais legal, além de ser árvore consciente e de voar, obrigado Deus, obrigado Mamãe Oxum, quero sonhar aquilo de novo, era a imensa sensação de honra e integridade. Honra e integridade. Cada um de nós, enquanto pessoa, nós éramos
profundamente honrados e íntegros. Senti isso por aqueles breves segundos do sonho. Gente, foi um sonho, mas foi a melhor, a mais real. Não tem orgasmo, não tem chocolate, não tem beijo de amor, não tem nem o amor da minha filha cachorrinha. Eu quero sentir mais uma terceira, uma quarta vez aquela incrível sensação. Sabe o que é você ser perfeitamente honrado e íntegro? E saber que todo o teu povo, que não tem um filho da puta naquele povo, que todo mundo é absolutamente honrado e íntegro. Valeu a pena viver esta vida por causa daquele sonho. Aí eu tive, o ano passado, uns 3 meses antes de começar a lidar com essa palestra, eu tive aquele sonho de novo, na mesma floresta. Mas eu sabia que já era outro tempo, que não era o mesmo sonho, era um outro dia naquele povo. Só que aí eu saí voando de lá e tinha um mar mais para frente. A floresta ia para uma praia de areia preta e tinha um mar. E eu fui voando lá e tinha uns humanos normais, humanos aqui da Terra. E eu me sentindo profundamente honrado e íntegro, mas eu falei, eles não podem me ver. Eu lembrei que eles, os humanos daqui, não podiam me ver. E eu estava fazendo de tudo para continuar camuflado, porque eu queria voar naquele mar. Só que uma mocinha humana, ela me viu. E ela me viu voando e ela sabia, ela olhou para mim e ela falou assim, olha, um menino, eu não lembro o termo que ela usou, eu não sei traduzir, então eu vou traduzir, olha, um florestano, sabe? Porque queria dizer isso, mas eu não sabia. Olha, um florestano. Quando ela me nomeou, eu caí. Eu fui caindo, o meu voo foi parando e eu caí. Caí de pé, normal, eu não caí, não me machuquei, mas a humana me viu e ela não podia me ver, nós não podíamos nos mostrar. Mas não tem importância, porque ela não fez nada de mal. E eu continuei me sentindo profundamente honrado e íntegro, mas eu sabia que ela não se sentia. Então, eu queria esconder dela a minha profunda honra e integridade, para não ofendê-la na falta de honra e integridade dela. E aí eu acordei. E falei, meu Deus, eu quero isso de novo. Juro, gente, nada nesta vida aqui que eu já vivi, nem tomando ayahuasca, nem meditando, nada. Então, eu entendo quando o Krenak... Quando eu fui ler esse livro, eu falei, gente, florestania, Krenak, te entendo. Super te entendo. O que é florestania? Porque em algum planeta, em alguma dimensão, eu sou um florestano. E é por isso que aqui na Terra eu abraço árvores e dou nomes para elas. E isso, gente, um dia, daqui a 1000 anos, todos nós seremos profundamente íntegros e honrados. Nós estamos aqui para isso. Então, a proposta de educação do Krenak é uma proposta de educação. E eu vejo, né, a Cora, a minha sobrinha Yuna, que elas são... A Cora é um pouquinho mais velha do que... uns meses mais velha do que a minha sobrinha neta Yuna. A Cora é a filha do casal Falzinho, a Carol e o Juni, né? E a menininha deles é contemporânea da minha sobrinha neta. Então, quando eu vejo essas crianças e vejo que elas vão para a escola, eu tenho muita piedade delas. Porque podia ter a Montessori e o Paulo Freire e a Carol na escola. Eles 3.
Poderia, e essas crianças teriam muita... E o Waldorf também, da pedagogia Waldorf, e a Escola da Ponte. Mas este mundo estraga. A proposta do Krenak e a proposta que vem do povo dele é que é o seguinte, o que está errado na nossa educação é que a gente quer formatar as crianças. E essas crianças, elas já nascem sendo. E a gente vai educar para ser médico, advogado, engenheiro. Ele conta um ritual de batismo de quem que é? É um outro povo, não é dos Krenaks. Se não me engano, é dos próprios Yanomamis. É um ritual do batismo que quando a criança nasce, o pajé vai lá e vai conhecer o bebê, né? Na oca cerimonial, que chama Opi, para essa etnia. Eu estou aprendendo um monte de coisa de várias linguagens indígenas, de pouquinho, mas eu estou adorando. Então tá lá a mãe com o bebezinho no colo, o pajé chega, dá um monte de baforada, olha no olho da criança para ver que ser é aquele. Aquele ser que já vem pronto, talvez do plano lá das árvores, talvez do planeta florestano, né? Aí, depois que aquelas crianças, que são várias, é uma cerimônia de vários bebês, depois que aquelas crianças foram baforadas e o pajé viu o ser que elas são, aí o pajé pergunta qual é o nome delas. Agora elas podem ser nomeadas, porque o ser que elas são já foi reconhecido pela comunidade por meio do pajé. E o povo Krenak, ali da região do Ailton Krenak, do Vale do Rio Doce, quando a criança nasce, está com uns 30, 40 dias, agora não dá mais para fazer isso, porque a Vale matou o avô. Mas quando o rio era saudável, eles mergulhavam a criança para dar imunidade para ela, para tirar a possibilidade de doenças. Então, essas crianças, a proposta de educação do Krenak é que essas crianças, o que elas têm que fazer? Elas não têm que ser cacique, elas não têm que ser mãe, elas não têm que ser pajé, elas não têm que ser guerreiro, elas não têm que ser nada. Elas vão ser isso se elas quiserem, porque elas já são. O que elas vão aprender ali enquanto crianças é a literalmente colocar o coração no ritmo da terra. Porque escola, para eles, não é prédio. Escola, para eles, é, como está escrito ali, uma experiência geracional. E eles educam essas crianças para o agora. Não é que você vai ser quando crescer médico. Eu tive um orientando genial, infeliz, triste, ansioso, que desde os 5 anos de idade ele estava estudando para ser médico. E é médico. Passou em medicina, muito bem, mas tem uma azia que não sara, tem um estresse que não sara. Por quê? Ele não sabia brincar de cabana e de lanterna, gente. Esse menino não sabia brincar. E estava estudando para medicina desde o jardim da infância. Então, Deus livre. Então, a proposta do Krenak e dos povos Krenaks daquela região ali é não formatar. E a criança é levada a meditar na ancestralidade. Mas como é que ela medita? Não é assim, não. Não é Om, não é Namastê, não é isso. Ela medita fugindo de cobra no igarapé. Ela medita buscando o ancestral na canoa, lá no meio do rio. Mas o mais legal, gente, é que educação é isso, ó, fricção com o cotidiano. O Krenak fala que as crianças saíam, né, para ir para os igarapés e que podia ter uma cobra ali, mas podia ter um peixe bom também para levar para casa. Mas quando eles saíam, eles não sabiam se ia ter cobra ou se ia ter peixe. Isso é fricção. Você caía do cavalo, você quebrava a perna, eles morriam cedo. O Krenak fala que a maioria dos amigos dele não chegaram aos 30 anos, morriam cedo. Isso é fricção com o cotidiano. Então, o futuro para eles, como foi dito, é um futuro que já está ali, no passado. Então, essa educação
é uma educação que é feita pela árvore, que é feita pelo rio, e que sempre vai considerar que a gente já chega pronto aqui. E eu acho uma grande paz saber que a gente já está pronto, que a gente só vai aprender a usar essa ferramenta. Então, o Krenak fala que a força dos ancestrais está nesse ritual do fogo, por exemplo, que os velhos ensinaram para eles. Depois da fogueira, né, todo mundo comeu, ali teve uma festa, as pessoas passavam em cima das brasas. E se você acreditasse nos seus ancestrais e tivesse fé em você e nos ancestrais, você não queimava o pé. Se você tivesse medo, e não são só os Krenaks, milhares de povos, e não só povos indígenas, têm esse ritual do fogo. E nós todos queimamos o pé hoje, se a gente passar ali. Primeiro que a gente não tem nem coragem de passar, né? Mas se passar, vai queimar o pé. Então, ele fala que ele tem pena de nós porque nós não temos infância. Que pessoas que tiveram infância nos anos 90 já relatam que foi pesado, que não viveram infância. E que nós somos, os nossos jovens, são jovens doentes de futuro. E eu vejo isso mesmo, faz judô, faz karatê, faz inglês, francês, faz não sei o quê. E quando chega com 30 anos, não soltou uma bolinha de sabão, não quebrou o pé, não escorregou no barro, não tomou chuva, não pegou bicho de pé, não fez nada disso. Como que é? Não pegou piolho, não pegou nada, né? Só ficou no celular. Então, e o mais bonito, né? As crianças Krenak, elas querem ser antigas. Vejam bem, não é velhas, é antigas. Não dá para ter honra e integridade se você não conhece as gerações que ficaram para trás. Se você não sabe nada dos seus avós, dos seus bisavós, não dá para ser inteiro. Então, elas sabem que o velho ali, o ancião, ele não é um inútil. Ele é o que tem a sabedoria. Mas convenhamos, os velhos brancos são os tontos que reclamam na fila do banco. Alguns querem ter 15 anos com 60, são uns babões idiotas, umas babonas idiotas, umas pessoas que não sabem amar, que não foram amadas. Não é o mesmo tipo de ancião que nós estamos falando. Não é o mesmo tipo, né? Uma civilização idiota, ela é idiota de bebê até velho. Bebê não nasce idiota. É a gente que transforma eles em idiotas. Então, o que resta a nós, né? Nós que estamos aqui, sabendo disso, eu não quero ser essa civilização branca que o Krenak está descrevendo. E com certeza a maior parte da civilização indígena está estragada também por nós brancos. Não pensem que eu estou indo nesse romantismo de que todo índio é isso que o Krenak está dizendo, não. Por culpa nossa, inclusive, que a gente adoeceu eles de corpo e alma. Né? Nós não levamos só sarampo para eles. Nós levamos o nosso medo, o nosso pavor, nós levamos o nosso inferno para eles e tomamos o céu deles. Essa que é a questão, está todo mundo estragado por nossa responsabilidade. Então, as crianças deles aprendem desde cedo a colocar o coração no ritmo da terra e elas não são educadas, elas são orientadas. Quando eu me vendo na internet, eu não falo que eu sou professor particular, eu falo que eu sou orientador de escrita criativa, que eu sou dono de escritores, porque eu não gosto da expressão professor na maioria das vezes, também não gosto, eu uso, tá, gente? Eu uso professor, eu uso mentor, mas eu prefiro orientador e dono de escritores. Eu tenho uma página no Facebook chamada Orientador Particular. E eu estou criando um curso de escrita criativa que se chama Dono de Escritores, porque eu acredito nessa coisa de assistir, no sentido de ver e no sentido de ajudar. Assistir com A, né, regência A, e sem A. Então, gente, a essa altura, estamos acabando, né?
Se tivesse música, eu ia colocar agora uma canção de tambores tupi-guarani. É só tambor e fumo, sabe? Tambor e vocalização e tabaco. É isso que vocês vão ver. É um indígena tocando tambor, mas ele não aparece, só aparece a fumacinha do tabaco e ele cantando uma delícia, daquelas que hipnotizam, sabe? Com o chocalho, com o tambor. Eu quase sinto o cheiro do tabaco na minha casa quando eu estava preparando. E eu quis aqui homenagear uma outra etnia, né? Os tupi-guaranis, porque sim, né? Não vou ficar tudo só no Krenak. Então, e quando chegar a hora, eu gostaria que vocês, quem me mandar o e-mail lá, se quiser me contar também como se sentiu, mandar uma cartinha para a Mãe Terra, mandar uma cartinha para mim, como se fosse assim, você manda para o Papai Noel, mas é para o moço lá do shopping, você manda para a Mãe Gaia, para a Pachamama, mas é para mim, eu vou adorar ler. E... enfim, né, o velho pajé não vai aparecer aqui para vocês agora. E aí a gente vai chegar no Encontros. Cadê o Júnior? Ô, Júnior, não está na hora de eu acabar? Como é que é? Falta um pouquinho? Então beleza. Você faz assim na hora que acabar, tá? Então, Encontro, gente, eu escolhi bem pouquinho. Eu começo pelo fim, eu começo pela capa. Na parte a última capa, na parte de cima, o apresentador, ele dá uma biografiazinha do Krenak, que eu já falei para vocês lá atrás, um dos principais líderes indígenas dos anos 70, 80. Mas o que mais chama a atenção é uma subversão que o Krenak fez e que o organizador colocou aqui na última capa. O pensamento desse livro é muito subversivo e muito de mudança de paradigma mesmo. São entrevistas dadas ao longo de 13, 20 anos. Então ele diz o seguinte: eu acho, o que está entre aspas em vermelho é do Krenak. Eu acho que teve uma descoberta do Brasil pelos brancos em 1500 e depois uma descoberta do Brasil pelos índios na década de 1970 e 1980. A que está valendo é a última. Os índios descobriram que, apesar de eles serem simbolicamente os donos do Brasil, eles não têm lugar nenhum para viver nesse país. Terão que fazer esse lugar existir dia a dia. Não é uma conquista pronta e feita. Vão ter... não é uma... Peraí que eu me perdi. Terão que fazer isso, esse lugar existir dia a dia. Não é uma conquista pronta e feita. Vão ter que fazer isso dia a dia e trazer isso expressando sua visão de mundo, sua potência como seres humanos, sua pluralidade, sua vontade de ser e viver. E o Krenak faz muito isso. Ele usa tudo que ele aprendeu com os homens brancos, mas resgatando os discursos. Ele é um contador de histórias. E ele é um contador de histórias indígena. E nesse livro, o que ele mais vai fazer é isso. E ele não subverte só ao falar dos 2 descobrimentos do Brasil. Como escritor, como orientador de escrita criativa, como doutor em teoria da literatura, professor universitário, eu adorei essa fala dele. Para mim e para meu povo, ler e escrever é uma técnica, da mesma maneira que alguém pode aprender a dirigir um carro ou operar uma máquina. Então a gente opera essas coisas. Mas nós damos a elas a exata dimensão que tem. Escrever e ler para mim não é uma virtude maior do que andar, nadar, subir em árvores, correr, caçar, fazer um balaio, um arco, uma flecha ou uma canoa. Tem índio que sabe fazer canoa, tem índio que não. Tem índio que sabe plantar roça, tem índio que não. Tem índio que sabe ler, tem índio que não. E tudo bem. Então, ele me lembrou nessa fala aqui, o Fernando Pessoa, que escrevia por 4 ou 5 pessoas, e que tem um poema maravilhoso que diz, e eu uso esse poema de montão: que prazer ter um livro para ler e não o fazer.
Ler é nada, estudar é amassada. Ao que consta, Jesus Cristo não teve biblioteca e o sol doira sem literatura. Ai, que delícia! E eu sou biblioterapeuta. Finjo que acredito no poder desvairado dos livros. Mas acredito mais ainda que realmente livro, colher de pau, é tudo a mesma coisa. Livro, colher de pau, caixa de lápis de cor. Olha o que Krenak faz, gente. Esse livro é o que tem as entrevistas mais antigas dele. O cara é foda, 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 foda. E eu escolhi só uma entrevista para seguir, pegando aí a metáfora do rio, o rio que é o educador, que é rio da memória. Tudo que ele vai contar, gente, um narrador ótimo, um escritor maravilhoso, são as memórias dele, menino, nos rios, ali da região dele, do Vale do Rio Doce, em que ele mostra que é importante se chocar com a natureza, que é importante ter essa memória dos ancestrais e de levar literalmente coices da natureza. Então, ele mostra que esse choque com a natureza é transcendente. E ele fala assim, né, que eles botavam fogo no mato, e que era o mato de muitos outros matos, dos ancestrais, e que hoje não pode botar fogo no mato, não pode dar um pé do ouvido na criança, porque tudo é proibido. Ele desmonta o politicamente correto, ecológico e tudo mais, defendendo tudo isso sem esse discurso chato. Eu falei outro dia que se alguém falar assim para mim, ô Dani, a tua conta bancária tá gorda, e depois falar, eu não posso falar isso porque você é gordo. Eu falo, pode sim, meu filho, pode falar mal de homem trans, pode, não precisa ser politicamente correto comigo. O Krenak faz a mesma coisa, gente. Então, um dos choques da natureza é que no tempo dele se podia botar fogo, mas podia porque tinha muito mato, né? O problema não é botar fogo no mato, o problema é acabar com o mato que está em volta, porque tem pasto. Então ele faz a gente raciocinar, e eu adoro isso. Mas a coisa mais linda ainda na coisa da leitura é isso aí, ó, nosso pé e além do mundo para a gente. Então ele fala que eles aprendiam com o pezinho deles, lendo se tinha lodo no fundo do rio, se tinha uma pedra, se tinha folhas apodrecendo. Mas o mais legal, e eles estavam plenos de vida, o mais legal, o último slide, gente. Eu vou terminar lendo esse último slide, porque merece ser lido inteiro. A natureza me deu um coice. O menino Ailton levou um coice de uma égua selvagem em adestramento chamada natureza, de verdade. Então, o que eu aprendi? O que a minha alma capturou daquela natureza, a égua, gente, tão linda, que ela era minha amiga, não era minha inimiga, senão é igual uma mãe. A mãe pega e dá no pé do ouvido do filho. Hoje não pode, o juizado de menor não deixa. A natureza me deu um coice na boca do estômago e me ensinou muito mais do que alguns anos de escola, de curso, de treinamento, de workshop, oficina e outras asneiras que você pode inventar. Com o coice, ela me deu um grau, freou muita coisa minha, me permitiu chegar vivo aos quase 54 anos de idade em 2008, porque 29 de setembro de 2008 é meu aniversário. Vou completar 54 anos de idade. Ele levou um coice da natureza, que era a égua dele, do irmão dele, porque ela estava comendo lá no lugar onde eles iam adestrar, e ele chegou perto demais. E ela quietinha, quietinha, abanando a cauda, dizendo que não queria. Ele chegou perto, ele era molequinho. Ela mandou-lhe um coice. Então, esse rio da memória é ele contando como ele e os meninos aprenderam com a natureza. Então, gente, aí estão as referências que vão de Krenak até Freud e Lacan,
e vocês recebem aqueles que pediram. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui em torno do fogo das telas, né? Quero agradecer pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês. Quero agradecer à Mãe Terra, Pachamama, que me deu isso de presente. Desde que ela está me preparando para isso, com esses sonhos há 2, 3 anos atrás, e depois com a minha cachorrinha inglesa adotada, que também me ensinou a amar os matinhos do meio do caminho. Quero deixar minha gratidão do tamanho da floresta infinita para o Ailton Krenak, que não me conhece, mas que eu conheço agora muito bem. E agradecer à dona da casa aqui, a Carol Manzato, e ao assessor dela, o Johnny Capê. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Johnny. Obrigada a todos vocês.